Pronto. Ó, o tablet aqui que já tá ligado. Vou pegar uma aguinha aqui. Olá! Boa noite, pessoal. Vou dar um tempinho para todo mundo conseguir entrar na live. E daqui a pouco a gente começa de verdade. Ei, Stephanie. Deixa eu só fechar essa conversa aqui no WhatsApp, gente, senão vai ficar tum, 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 tum na nossa cabeça. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Tainara. Vou esperar uns segundinhos para o pessoal ir entrando. Senão o pessoal entra e a gente já até começou, né? E perde o início. Oi, Bela! Então, gente, vou aproveitar esse tempinho aqui enquanto o pessoal vai entrando. E aí vou explicar para vocês por que eu estou sozinha aqui hoje. Eu não vou ficar sozinha, mas a nossa convidada de hoje não é a Bela. Não é a Bela que eu vou convidar para participar da live. Isso porque nós temos uma convidada especial, uma terceira pessoa. E infelizmente, né, eu e a Bela, a gente não consegue se encontrar para fazer as lives. Então, quando somos só nós duas, cada uma faz na sua casa, mas quando tem uma terceira pessoa, uma de nós tem que ficar como telespectadora, enquanto a outra fica aqui. Então, hoje eu vou estar aqui, mas o nosso quadro Papo de Professora vai durar 4 semanas. Então, cada semana, uma vai estar aqui e a outra vai estar como telespectadora também. Bom, gente, vamos falar um pouquinho desse quadro. O nosso quadro chama Papo de Professora, está começando hoje, a nossa primeira live desse quadro. Vão ter 4 semanas, 4 lives, portanto, 4 convidadas. A ideia, pessoal, é porque nós estamos sentindo muita falta da nossa sala de aula, da nossa escola, mas principalmente estamos sentindo muita falta de trocar figurinha com outros professores, né? Geralmente ali no momento da sala dos professores, onde a gente vai tomar o nosso café, a gente consegue conversar com os outros profissionais e trocar muitas ideias, muitas figurinhas, conversar sobre diversos assuntos. Mas durante a pandemia isso não é possível. Então, para tentar relembrar aí esse momento, esse momento tão gostoso, né, da escola, a gente resolveu criar o Papo de Professora. Então, hoje, nosso primeiro papo de professora, nós escolhemos uma pessoa muito bacana para conversar com a gente sobre coordenação motora. Como que funciona, né? Nós escolhemos 4 professoras para estarem presentes nesse quadro, cada semana vai ser uma professora, e nós escolhemos um tema para cada professora, porque aí direciona mais, né, gente? Porque professor, se deixar aqui a gente conversando sem um direcionamento, a gente vai até semana que vem conversando, né? Haja papo e figurinha para trocar. Então, a gente resolveu, analisamos as professoras que nós escolhemos e tentamos escolher um tema que elas se sentissem confortáveis. Então, hoje, a nossa convidada, ela tem um quadro no Instagram dela, junto com o educador físico Igor Otávio, chamado Desvendando a Coordenação Motora. E por isso, nós convidamos ela para falar desse tema. Ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em neuroaprendizagem, com ênfase em educação especial. Atualmente, ela leciona na rede pública de Sarzedo, aqui em Minas Gerais, em uma turma de 2º período. O nome dela é Stephanie e nós estamos muito felizes de tê-la aqui no nosso quadro. Vou convidar ela aqui agora para a gente começar a conversar, tá bom? Enquanto isso, gente, vai mandando a nossa live aí para todo mundo que vocês conhecem que tem interesse nesse tema, para eles poderem conversar bastante. Já convidei. Ó. Olá! Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Steph? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Ai, que bom. Muito bem também. Bom, nós estamos muito felizes, Stephanie, de você ter aceitado o nosso convite. Ficamos ansiosas para essa live chegar e a gente poder conversar bastante por aqui. E é isso, né? Vamos conversar então? Vamos lá.
É minha primeira live, né? Então, É uma honra estar fazendo com essa é a você. primeira live, né, Muito Steph? obrigada pelo convite. Ótimo, Depois você me conta o que que você achou, tá? beleza, Desse momento, como que você ficou. Fica à vontade, vai ser super divertido. beleza. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu separei aqui algumas perguntinhas para conduzir a nossa conversa. E primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da coordenação motora. Bom, coordenação motora, gente, é o determinar os movimentos que o corpo faz comandado pelo cérebro. Então, por que é tão importante assim para a educação infantil, principalmente, né? A educação infantil é a base. Tudo que a gente ensina na educação infantil fica para a vida toda da criança. Então, uma coisa que a gente deixa de ensinar respinga lá no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental. Tem muito relato de professores que falam, assim, coisas simples que a criança não sabe fazer. E como a coordenação motora são os movimentos do corpo, é chutar, arremessar uma bola, correr, caminhar, pular e escrever também, que aí faz parte do outro eixo da coordenação motora. Escrever, amassar papel, recortar. Então, assim, é importante, tem que ter esse desenvolvimento e ele começa lá na educação infantil, inclusive desde o berçário, né? Só, por exemplo, com a minha turma não. Começou lá no berçário, já é importante estar desenvolvendo a coordenação motora. Então, é muito importante Exatamente. mesmo essa questão de desenvolver a coordenação motora. Isso mesmo. É muito interessante pensar nisso, né, Stephanie? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas a coordenação motora a gente vai começar a ter educação física para o menino do primeiro período, segundo período, né? E às vezes as pessoas não pensam a importância de se trabalhar isso fora da educação física, Sim, né? no dia a dia, Desde os pequenininhos. no dia a Exatamente. dia tem. E tem vários níveis aí da coordenação motora que a gente precisa trabalhar e várias coisas bacanas que a gente vai dar algumas dicas daqui a pouquinho. Perfeito. Bom, então a coordenação motora ela é muito importante, essa ação, né, de desenvolver mesmo essa coordenação motora, e é muito importante começar esse desenvolvimento desde a educação infantil, Sim. né, desde os meninos pequenininhos, como você mesma disse, lá desde o berçário, tem muitas atividades que a gente pode fazer, até para estimular esses bebês a começarem a sentar, começarem a engatinhar, levantar, dar os primeiros passos. Tudo isso é coordenação motora, né, Stephanie? Exatamente. Todos os movimentos que precisam ali, todos os movimentos, na verdade, né? Dos dedos, da mão, do pé, cabeça, tudo. Exatamente, é uma ligação da mente e do corpo, perdão. Falando na coordenação, pode falar. Não, peraí, vai dar branco. Não, mas é mesmo essa questão. É porque às vezes dá um delayzinho que eu te escuto na hora que eu já falei, mas pode falar. Não, mas é mesmo essa questão de trabalhar desde o começo, principalmente porque depois que a criança sai da educação infantil, ela vai para o fundamental, turma de alfabetização. O foco muda. Exatamente. E a educação infantil, a gente frisa o brincar com essa questão, o brincar livre e também brincar direcionado justamente por conta disso. Porque a gente tem que estimular a coordenação motora, a autonomia, a independência da criança. Aí é importante estar trabalhando mais na educação infantil. E leitura e escrita também, para ler e escrever faz parte. Como é que fala? Prevenir dificuldades, transtornos de aprendizagem também. Igual vocês postaram essa semana, escrita espelhada. A escrita espelhada, a coordenação motora, o trabalho de lateralidade é o que resolve muito na questão. Exatamente. Saber que a gente escreve assim e não assim. Né? Isso mesmo. Exatamente. E por isso que nós, professores, temos que ter um olhar tão atento, né, Stephanie? Porque às vezes a criança está brincando ali livremente, e aí se o professor está prestando atenção em outra coisa e não está olhando para aquela criança, às vezes ele vai perder alguns sinais que aquela criança está mostrando para ele, que, por exemplo, ela ao correr, ela sempre cai. Isso é uma coisa que precisa ser observada. Se a criança ela não consegue correr, tem algum problema nessa coordenação, ou então, às vezes, no pé, alguma coisa assim, nas atividades, no jeito que anda, o jeito que pula, né? Então, realmente, a gente precisa ficar atento a todas essas brincadeiras, não só as brincadeiras direcionadas. Tô com uma luz nova, vocês viram, né? Minha luz agora testando. No meio, o negócio desligou.
O Igor Não, sem problema. patrocinou a Ao eliminação vivo da é live. assim. Aí, então, assim, é muito importante mesmo. Te cortei, né? Mas é Não, não, sem problema, é isso mesmo. super importante. E aí, Stephanie, eu queria falar agora um pouquinho que existe uma divisão, né, da coordenação motora. A gente tem a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de cada uma. Como assim, fina e grossa, né? Isso. A coordenação motora grossa ou ampla, ela é do corpo todo, são os músculos do corpo, os músculos maiores. Então, Uhum, é a questão de brincar, de modo geral, da criança com o corpo, é pular, correr, chutar uma bola, tudo faz parte da coordenação motora grossa. É só lembrar do corpo inteiro mesmo. São aquilo, a gente vai uhum, trabalhar mais o corpo. E a fina já são dos músculos menores, a mão e o pé. uhum. Então, é tudo que a gente trabalha aqui na mão. Principalmente movimento de pinça, recorte, escrita, digitar, até Sim, tá desenvolvendo aí a coordenação, digitar. porque a gente está no tecnológico. E as crianças com bastante A criança já nasce dificuldade. assim com o dedinho, né, para clicar ali. Melhor do que escrever para eles. Aí, assim, essa é a Verdade. diferença dos dois. Aí tem as atividades E que a são gente direcionadas para cada um. E a gente precisa trabalhar os dois, né? Tanto a coordenação motora grossa quanto a coordenação motora fina e ir aperfeiçoando isso cada vez mais conforme as crianças vão crescendo, né? Isso. Porque quando elas são muito pequenininhas, lá no berçário, por exemplo, elas ainda têm uma coordenação motora, é, como que eu posso dizer, muito. Tá cada fase, né? Tem as fases de desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Não vai conseguir fazer o movimento de pinça, não consegue Uhum. escrever, etc. E a gente vai trabalhando isso para modelar cada vez mais Engatinhar, essa coordenação andar motora. também. Quando começa a engatinhar, andar, pular, com os dois pés ou com o pé também. Tudo de acordo com o desenvolvimento. É aí que está o nosso olhar, que tem que ser diferenciado mesmo para ver como que também está o desenvolvimento das crianças. Muita coisa descobre na educação infantil. Exatamente. E para isso a gente precisa conhecer, né, Stephanie, o desenvolvimento de acordo com as idades. Uhum. Então, se eu estou numa turma de maternal 2, né, meus alunos têm aí entre 1 ano e 7 meses até 3 anos. Então, eu preciso saber qual é o esperado para aquela idade que ele consiga realizar. Então, ele consegue pegar papelzinho, ele consegue amassar, ele consegue rasgar. Eu preciso saber o que esperar dessa criança em determinada idade. Com certeza. Tem que ficar de Isso é olho muito importante. mesmo. Bom, Stephanie, você tem um quadro muito bacana no seu Instagram, junto com o Igor, né, que é professor de educação física. Eu queria que você falasse um pouquinho desse quadro, as dicas que vocês trazem, essas ideias. Olha, eu tive a ideia desse quadro porque o Igor, ele sempre me ajuda. Toda vez que eu penso, assim, tô no meio do nada, eu viro e falo, o que que eu vou dar de circuito? Aí ele sempre me dá a dica, toda vez. Dá vontade de pegar um caderninho, sair anotando tudo, né? Ele tem umas ideias muito boas Uhum, mesmo, porque é formado em educação física, então ele tem uma teoria melhor do que a minha, com certeza, porque a pedagogia ensina uhum, psicomotricidade pra gente, mas não é igual a educação física, que sim. pega foco, né? Para a gente ter mais conhecimento, Uhum, teria que estudar mais. Então, no caso, meus alunos, eles têm circuito toda semana, então aí eu sempre estou pedindo ajuda, ele está patrocinando minhas aulas, né? Aí eu pensei, eu acho que eu vou levar isso para o Instagram, porque para ajudar quem me segue, né? Com dicas, sim. principalmente, agora está focando muito em educação infantil, brincadeiras em casa, mas futuramente a gente pensa em colocar também para crianças maiores. Tem muita escola que não tem educação física com professor próprio de educação física, aqui em Betim principalmente. Que aqui a professora regente Sim. que dá aula de educação física é pior ainda. Que eu ainda, pelo menos, eu sei que meus É. alunos vão ter educação física direcionada. Mas mesmo assim, a gente tem que Uhum, colocar coordenação motora no dia a dia. Aí eu penso, a gente perguntei ele se ele queria, ele topou na hora. Aí a gente começou essa parceria mesmo para ele estar trazendo um pouco de conhecimento aí da coordenação motora para meus seguidores. Aí tá que dando um bacana. bom engajamento, tá dando bastante salvos, né? Quando a gente vê que salva bastante, porque tá sendo boa a informação, né? Ainda Exatamente. recebi o convite para lá. Aí, tá bom mesmo.
Tá dando Tá, resultado, né? muito. Bom, eu e a Bela, a gente adora esse quadro, a gente está sempre acompanhando, porque é exatamente isso que você falou. Nós, pedagogos, a gente não tem uma formação direcionada para isso. Então, muitas vezes a gente não sabe muito qual atividade propor, o que fazer, né? Lá na minha escola, eu trabalho com a turma de maternal 2, e como eles são muito pequenininhos, eles ainda não têm uma aula de educação física. Mas a gente tem um pátio direcionado uma vez por semana. Quem que tem que bolar esse pátio? Você. Quem que fica perdido toda semana? E tem que fazer o negócio com o objetivo, tudo bonitinho, igual a BNCC pede. Exatamente. Então, assim, a gente realmente fica sem ideia mais do que fazer. Toda semana tem que fazer alguma coisa. E é muito bacana ter essa troca mesmo, né? De uma pessoa da educação física mesmo, que vai falar ali certinho, né? Que estudou realmente toda essa questão do movimento do corpo. E pra gente aprender mesmo e até aplicar dentro de sala, como você disse. Que a gente não pode deixar essa função só para aula de educação física. A gente precisa trabalhar isso o tempo Na todo. rotina, né? Tem que estar na rotina. Exatamente. Com certeza. E aí? Bom, já que a gente falou de rotina, eu queria que a gente agora falasse algumas dicas, algumas ideias de brincadeira, de atividades, algumas que você já colocou no seu Instagram. Se eu lembrar de alguma aqui também, eu falo. E aí, é isso. Ó, uma dica que eu dou, assim, de modo geral, primeiro, que eu penso assim, para incrementar isso, na rotina da educação infantil, porque quando eu fiz uma caixinha de pergunta, me perguntaram isso, sabe? Uma dúvida de coordenação motora. Como colocar na rotina? A gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, né? A gente acha assim, meu Deus, como que eu vou colocar o menino para movimentar? Logo associa com sair de sala sem parar. Que a gente sabe que é difícil sair com a criança de sala. É perigoso, inclusive. Ainda mais igual Principalmente os pequenininhos. Na minha escola é escola de ensino fundamental junto. Então, a gente tem muito medo. Então, assim, a gente tem que pensar, ter uma criatividade de pensar assim, como que eu vou colocar movimento no meio da aula? Então, assim, uma dica que eu dou, que eu faço. A gente faz fila para subir de recreio, para voltar do recreio, para descer pro recreio, para ir para qualquer lugar da escola em fila. Que tal colocar na fila movimentos? Uma vez eu fui para a sala correndo com eles, não desembestado, mas correndo, em fila, respeitados. Organizadamente correndo. Andando de costas, de lado, pulando. Tem a música assim, patim, 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 quá, quá. E na hora do quá, 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 pula. Tem uma com o professor de educação física lá, que é o sucesso, a música canta... Eu só sei o refrão, sabe? Mas você veja os meninos chegando já com a música. É um tal de ploc, 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 ploc. Os meninos vão pulando, aqui vai fazendo barulho. Mas olha aí, tá trabalhando pulo, trabalhando movimento. Eu, às vezes, faço patim, patim, que eu falei. Também tem aquela música, palminhas, palminhas, nós vamos bater. E as mãozinhas para trás, esconder. Movimento de trabalhar conceitos, frente, trás. Então, assim, dá para aproveitar no momento da fila ali várias coisas. Eu tenho relaxamento na sala, depois do recreio. E nesse relaxamento, trabalhar calma. As crianças ficarem calmas. Uma dica que eu dou, faz alongamento com as crianças depois do recreio. Relaxar, vai relaxar. Alongamento, relaxa. Faz um alongamento com as crianças. Fala para sentar no chão, se tiver calor, principalmente. Então, assim, dá para relaxar, trabalhar movimentos. Às vezes eu coloco uma música agitada que eles gostam, estátua da Xuxa. Eles adoram. Então, assim, você já trabalha movimento ali. A própria rodinha de história, só de você fazer roda, já tá trabalhando. Porque, sim, chega criança na turma de 8, 9 anos que não sabe fazer roda. A gente pode ser coisa de outro mundo, mas chega. Já vi, é uma tristeza, mas chega. Por isso tem que ser coisa simples, que tem que trabalhar, fazer uma roda. Então, assim, dá para trabalhar, faz uma de rodinha eu entendo, viu, Stephanie? Porque os meus alunos têm 2 anos, né? Então eu ensino eles a roda. E assim, Bela trabalhou comigo lá no primeiro ano. É assim, no primeiro mês minha perna fica até doendo, porque é toda hora, senta, amigo. Aí faz a perninha dele e volta pro seu lugar. Aí o outro levanta e você vai lá. Fila em vez de roda. Todos esses conceitos a gente tem que ir desenvolvendo com eles mesmo, porque senão vai chegar lá nas turmas de 9, 10 anos, o professor tem que ensinar a fazer roda em vez de ensinar o conteúdo, né? Exatamente. Então, assim, são dicas pro Tem dia uma mesmo.
O Igor já tá aí É muito ali bom. já do semáforo, mais ansioso que eu. Tem a do semáforo também para coordenação. Essa que eu dei é mais para coordenação motora grossa, né? Tem uma outra Aham. que é a brincadeira do semáforo. Foi um sucesso ano passado, inclusive foi elogiado pela coordenação da Secretaria de Educação. Então, Olha, porque foi que legal. quem patrocinou o livro, né? Aí vocês fazem assim, plaquinha de trânsito, né? Um círculo vermelho, verde e amarelo. Uhum. Coloca as crianças, eu levei eles para a quadra. Fizeram uma fila. Ali eu ia mostrando a plaquinha. Verde, ande devagar, não correndo, andar. Amarelo, andar em marcha lenta, caminhar devagar. E o vermelho, pare. É uma corrida, corrida do semáforo. Então, quando cruzar o final da quadra, o primeiro que cruzou, venceu. Aí o legal, quem venceu pega as plaquinhas e é ele que vai mostrar pra tudo. Então, é super divertido. E ele trabalha cores, Que bacana. trabalha movimento, trabalha questão do andar, do caminhar. Pode ser difícil para alguma criança caminhar devagar, tem Uhum. menino que caminha rápido demais. Só sabe. Aí também a gente observa o caminhar das crianças, percepção e atenção. Então, assim, a Muito cadeira bom. fez muito sucesso mesmo, foi muito boa. E fora que depois deu para utilizar as plaquinhas com o comportamento na sala, que já é outro assunto. Muito bom. Gostei demais dessas ideias, Stephanie. A Bela até comentou aqui, cadê? Ai, não demanda muitos materiais Não, para fazer, né? E trabalha muita você vê, coisa. palito, Então, assim, muito picolé e interessante. folha cartolina. Sim, e aí só colorir ou então pegar a folha da cor, Até né? folha branca Mas se dá. não tiver, O tá bom. início mesmo já dá. Ela é ótima. Ótimo, muito bacana. Tem uma brincadeira que eu gosto muito de ensinar para os meus alunos, que chama, não sei se você conhece, é uma musiquinha que vai formando uma fila. Aí assim, essa é a história da serpente que desceu o morro para procurar um pedaço do seu rabo. E aí você vai chamando as crianças, elas têm que passar debaixo das pernas, né? Nossa, E entrar no rabo da serpente. Eu adoro essa brincadeira, os meninos nossa, acham longe muito agora, porque eu tinha engraçado. muito tempo que eu não lembrava dessa aí. Eu trabalhei, acho que quando eu era estagiária, uma professora fazia ela fazer fila. Nó, até lembrei que agora Nossa, eu eu também. adoro. É muito boa. Eles Movimento gostam puro. demais, porque nessa. Exatamente. Eles gostam muito porque eles estão aprendendo a fazer fila nessa fase, né? De 2, 3 anos. Sim, Então a gente faz uma brincadeira que estimula eles a entender como é que anda na fila, com a mãozinha no ombro, né? E eles acham a maior graça do mundo passar debaixo da perna do outro, acha que vai cair, é começa ótimo. a rir. E Muito ainda bom. ensina a fazer a fila ainda. Bem ótimo. Ainda ensina a fazer a fila. A Meire até comentou aqui que ela trabalha aquela música O Rabo do Camaleão. Meire, eu sei qual que é, mas eu não estou me lembrando como que canta. Essa eu não conheço. Eu até esqueci. Depois você coloca um pedacinho dela aí nos comentários que eu vou tentar lembrar como é que canta. Mas eu já vi ela mesmo. Eu Olha, não conheço, não. ah, não lembro. Sei que também é de fazer fila. É muito bacana. É, a Bela também não conhece. Que mais, Stephanie? Qual outra brincadeira assim, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia ou atividade? Pode falar da fina? Coordenação motora fina? Então, coordenação Pode, motora pode. fina. Coordenação motora fina para trabalhar a questão do recorte. Todo ano, igual meus alunos, 5 anos, eles recebem uma atividade por dia e tem que cortar e colar. Começo do ano eu recorto, eu chamo eles na mesa para eles já começar a aprender a colar, porque eu prezo autonomia, para não chegar no primeiro ano não sabendo nem organizar o caderninho. Aí o que eu faço antes de entregar a tesoura? Porque a tesoura é uma coisa complicada. Dependendo da criança, corta o colega, corta cabelo, corta dedo, põe na boca, corta Corta língua. cabelo. É um perigo. E assim, turma cheia, né? Então não dá para confiar. Antes de colocar a tesoura na mão, eu faço treino com eles. Aí eu até fiz aqui, ó. Eu faço folha assim, corto assim, e faço uma linha reta, ou uma linha ondulada, ou sim, zigue-zague. Entrego para eles. Uhum. Aí sim, eles podem pegar a tesoura, porque eles estão mais com fazer um treino, né? Uma coisa melhor, específica. E ali eu vou observando aquela criança que está cortando bem, aquela criança que não está cortando bem, aquela criança que não está com a pega direito na tesoura.
tem minha que pega tesoura com a Aham. mão aberta. Vou observando ali, já vou vendo quem que precisa muito da minha ajuda, porque aí sim, quando for recortar, eu vou chamar eles na minha mesa. E sempre vou fazendo esse trabalho, pelo menos uma vez a semana, para ir desenvolvendo. Toda turma que eu pego, graças Ótimo. a Deus, a questão da tesoura tá ótima. Então, assim, quando eu começo, eu vejo Ai, só que bom. assim, dando uma tremidinha, mas aí já dá para na outra semana já começar mesmo a entregar a tesoura. Esse ano não deu tempo. Mas esse ano eu acho que eles vão tão pra frente que Ótimo. não deve nem precisar. Assim, eu estava achando eles bem. Ah, que bom. Isso é ótimo. Então, assim, dá para fazer esse treino, né? E é trabalho de coordenação motora fina. Fiz também a corrida da tesoura. Corrida da tesoura também você cola na cadeira essa folha, só que maior, mais extensa. Aí a Elissa chama cinco Aham. crianças e faz a corrida da tesoura, recortando. Quem chegar primeiro no fim da folha, venceu. Mas isso aí já é mais pro fim do ano. Nossa, adorei. É competição. Competição, senão acaba Aham. cortando mesmo ali. Já tem que saber cortar mesmo, E porque assim, senão não dá certo. não precisa ter medo, né? Tem muita professora que tem medo de colocar a tesoura, acaba cortando para a criança o ano inteiro. Até. Não, não. Às vezes não gosta do cortado caderno feio. Isso acontece muito, mas também depende muito da escola. Igual na minha, preza a Uhum. questão da criança mesmo com o caderno dela. Então, quando vem algum pai ou mãe reclamar, Independência da criança, né? eles reclamam que o caderno tá feio, isso acontece demais. Então, assim, a escola me defende, já fala o trabalho da escola, mas tem escola também que não, que gosta da coisa bonita, né? Sim, A sim. Bela falou ali agora, tesoura sem ponta, gente. Nada de tesoura com ponta, não. Então, os meninos já olha isso também. Isso. Tem menino que vem com tesoura com ponta para a escola, a gente tem que pedir os pais para trocar a tesoura. E uma coisa importante sobre o uso da tesoura. Minha turma é 5 anos. Eu já introduzi o uso da tesoura. Pode ser lá para os 4 anos também. Uhum. Mas desde lá do berçário tem que trabalhar a coordenação motora fina, senão não vai adiantar. Então tem que picar papel, rasgar, Exatamente. amassar, pinçar, É. fazer esses movimentos, porque senão Pegar o papelzinho, né? não podemos exigir da criança uma coisa que não está bem Exatamente. desenvolvida, né? Então tem que ser bem Lá na desenvolvido. sala, a gente gosta muito de fazer trabalhos de pinça. Então, às vezes, no início do ano, ou eu rasgo o papel, ou eu corto vários pedacinhos mesmo de papel, entrego uma folha, e aí a criança coloca os pinguinhos de cola, né? E aí a criança tem que pegar o pedacinho do papel, um de cada vez, e colar na gotinha de cola. Isso é muito bacana, porque no início do ano você percebe que tem criança que às vezes enche a mão de papel e tenta jogar em Não cima da consegue folha pegar, porque ainda não consegue. Ou então fica cutucando o papel assim, sabe, várias vezes até reclama conseguir que tirar ele da gruda, mesa. uma reclamação. Aí é uma confusão. Às vezes cola o dedo no papel em vez de colar o papelzinho, mas a gente vai trabalhando isso, chega no final do ano, eles conseguem fazer essa atividade com muita tranquilidade, com muito domínio mesmo do músculo, né? A gente Então vê é bem bacana a gente trabalhar isso para depois chegar na tesoura futuramente. com certeza. E assim, a gente vê a evolução acontecendo, e é bonitinho de ver. E é importante. É. Então, não tem que ter medo, a gente tem que ter cautela e atenção. Falar ali, ó, de Ah, vale sim. atividade do pregador. Pegar pompom com o pregador. Isso. Muito boa. Pegar o pompom, aperta o pregador, né? Aí pega o pompom e O solta. pregador é Essa também é bem excelente. bacana, porque tem que apertar ou assim, né? Ou assim. Me lembrou uma Mas muito atividade que eu bacana. fiz. Eu coloquei o nome das crianças com as letras Uhum. móveis pregadas no pregador para fazer pareamento das letras do nome, para trabalhar o nome e a coordenação motora fina. Então, assim, excelente. Ótimo. Post-it também, que esse post-it, você coloca a letra, Uhum. coisa do dia a dia da gente, ele coloca pareando também, Exatamente. trabalhando ali a coordenação. Coisas simples, né? Que a gente consegue trabalhar com as crianças ali sem precisar de grandes recursos. É isso. Ano passado eu fiz uma brincadeira com eles que eu achei muito bacana também. A gente colocou uma bacia de água com todas as letrinhas e aí a criança tinha que pescar a letrinha do nome dela. Então, ela, além de ter que visualizar e identificar a letra do nome, né, ela ainda tinha que fazer o movimento da pescaria. Porque se ela não conseguisse, ela ia pescar a letra errada. Então, foi muito bacana essa atividade também. A gente fez com uma peneirinha, né? Eles tinham que catar o nome na água. É muito bom. Duda falando ali que tem orgulho de mim. Ela trabalhou comigo ano passado. Estou com os alunos dela esse ano. São excelentes. Muito Olha, bons. Uma gracinha, gente. Lindos.
Ela custou largar ele. É ótimo quando a gente pega uma turma que foi bem trabalhada, né? Adoro, gente, é muito bom. E assim, para coordenação motora fina também tem feijão, eu já fiz também, de fazer a letra, primeira letra do nome, grãozinho de feijão para pôr Uhum. em cima. Pintura a dedo, pintura com cotonete, pintura com pincel normal. Eu fiz um vídeo, até coloquei aqui assim. Aí você coloca as tampinhas assim, intervalo. Tem o vídeo no meu Instagram. E faz Uhum. movimentos, vários movimentos, com diversos tipos de lápis. Lápis de cor, fino, grosso, pincel atômico, pincel de quadro branco, caneta, lápis preto. Então, assim, já vai estimular a apreensão do lápis e também a coordenação motora ali. E depois pode, para intensificar a atividade, colar papel picado, como você falou. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode usar a criatividade, não é bicho de sete cabeças. Se Uhum. for parar para pensar, a Não é. gente usa toda hora na educação infantil. A gente só tem É que colocar verdade. intencionalidade nisso. Uhum. É bem Agora, um brinquedo, né? Que toda criança tem e que é excelente para desenvolver a coordenação motora é a massinha. completou. Massinha. Massinha, gente. Papais e mamães, parem de ter medo da massinha, porque eu sei que faz bagunça, eu sei que faz É melhor lambreca, que eu slime. sei que vocês pegam e jogam fora. E ela não faz tanta bagunça igual o slime. Os meninos são mais invocados. É verdade. Mas massinha é Nossa, melhor. massinha é melhor. Ainda pode E a fazer em massinha é casa ótima, também. gente. Faz uma Pode, maravilha. tem até no nosso Instagram tem. Tem a receita de massinha caseira que é super fácil de fazer. E ela é ótima, gente. A criança Não é tóxica aperta, também, pode, né? né, fazer a minhoquinha. Oi? Não é tóxica. Caso leve, Não é se top? for feita com corante, né? Porque se for feita com tinta guache, muda a coisa. Mas assim, Ah, é, aí não excelente. pode. Massinha, se vocês que dão aula para educação infantil, poder incrementar ela todos os dias no relaxamento, ou antes de É acabar a ótimo. aula, tá completo. O Igor tem um Gente, eu torneio de adoro. argila. Salão do Encontro aqui em Betim. Não sei se você Argila já ouviu também. falar. Salão do Encontro, Hum, aqui em já Betim. ouvi falar. Lá eu falo que Uhum. sim, daqui de Betim, da região, né? Para trabalhar coordenação motora, de modo geral, fina, grossa, é o melhor lugar. Quem estuda lá, gente, igual o Igor mesmo teve a educação infantil dele lá, totalmente diferente da. Uhum. Eles Eu trabalham já mais fui lá. massinha, argila. Eles fazem coisas maravilhosas Outro com conceito, né? costura, brinquedo. Nossa, tinta deles, eles produzem, eles vão lá buscar a florzinha, a Que folha para fazer a bacana. tinta, ao movimento de pinça para pegar do chão. Trabalhei lá, então assim, completo. Então, assim, além da Muito massinha, bom. a argila, quem puder também providenciar, é uma ótima experiência com os alunos. Muito boa. Muito bacana. Eu tenho utilizado também na minha sala uma caixinha de areia. Eu até já postei ela aqui também no nosso Instagram. É uma caixinha de areia coloridinha. E aí as crianças com o dedinho, elas. Cada dia eu proponho uma coisa. Um dia a gente vai desenhar, um dia pode mexer nela de qualquer jeito. Outro dia a gente tenta fazer a letrinha do nosso nome. Então também é muito legal que eles trabalham só com o dedinho. Não pode enfiar a mão toda, não pode fazer de qualquer Movimento. jeito. A gente faz bem direcionado. Excelente. Bem mini, bem pequenininho. São coisas assim que a gente pode colocar mesmo na sala para o ano todo que vai servir bem. E vamos desenvolver Toda hora. essa questão. Então, a Exatamente. gente não pode deixar A ela massinha lá na sala é todo dia. todo Todo dia. dia tem um pouquinho de massinha. Aí tem O muita início gente do que ano, tem geralmente, dúvida, o tempo é curto, dúvida de como porque os armazenar. meninos ainda são muito pequeninos. Né? Oi? Peraí que saiu atrasado. Tem gente que tem dúvida de como armazenar a massinha, igual eu armazeno no pote de Toddy. Ali eu fecho Ah, e sim. conservo umas 3 semanas, até ficar velho. Duro mesmo. Saco em É, plástico também, bem eu também fechadinho. guardo. Pronto. Massinha, ela é Tem que ser completa. uma coisa fechadinha. Bem fechado. O meu também, eu comprei uma vasilhinha normal, dessas vasilhinhas transparentes com tampa colorida. E eu guardo nela dentro do meu armário, também conserva um tempo bom. Aí o É. dia que eu vejo que ela já tá durinha, eu descarto. Eu já dou pra eles. Quando eu começo a ver que tá durinho, eu já dou o prêmio. Adoro. Quando chega o final da aula, hoje a massinha é de vocês. Aí tem aqueles Pode que levar. reclamam, falam, a massinha tá tão dura, né, gente? Chegou no fim. Os privilegiados não privilegiados, que a massinha depende da textura. E não é tão grande, Muito né, bom. tadinhos? Tem que economizar, né?
É, Mas só de... tinha uma professora, Oi? tinha uma professora que eu trabalhei como estagiária dela. E ela usava muita massinha também numa turma de segundo período. E ela dava, junto com a massinha, ela dava palitinho de picolé Hum, para eles poderem brincar. Então eles apertavam o palitinho na massinha, fazia buraco na massinha, fingia que era pirulito, fingia que é era não sei o maravilhoso. quê. Então eles inventavam muita coisa com aquela massinha e com aquele palitinho. E eu lembro que o dia que ela só dava a massinha sem o palitinho, eles ficavam pedindo toda hora, mas me dá o palitinho para eu brincar com o palitinho, que era super divertido e dava uma coisa a mais, né, para brincadeira. Dá, aí aumenta a criatividade e a imaginação deles. Vocês Isso postaram, mesmo. vocês postaram alinhavo também, aqueles que vocês postaram, Ah, muito. é ótimo, gente. Eu até mostrei ele aqui na nossa última live também sobre brincadeiras. Tá no nosso feed e é muito bacana. É simples, dá para fazer de papelão. O meu eu comprei pronto, de madeirinha, mas tem como fazer de papelão, que as crianças vão passando ali o barbante pelos buraquinhos. Aí você pode pegar um cadarço, um barbante, né, furar e deixar a criança brincar. Também tem, eu já vi em formato de tênis para ensinar a criança a passar o cadarço e depois dar o laço. Super legal também, trabalha muito a coordenação motora. É só o papelão mesmo, faz um desenho, ou pinta, tá pronto. Isso, e fura. Barbante, ou até lã, acho que lã dá, né? É mais fininha, mas dá. Landa, é Cetim só também, fica. a pontinha dele tem que ser mais durinha. É, já dá, e assim, é outra coisa excelente para trabalhar aí a questão do. E assim, quando é Isso mesmo. letra, quando é número, aí já mexe com a lateralidade, da direção da Isso. escrita. Eles têm mania de espelhar muito, principalmente os números. Então, assim, Uhum. você já trabalha ali o movimento, o cérebro pega o movimento e já quando for passar para o caderno, já começa a melhorar. É visível, gente. É Isso coisa mesmo. assim, visível, que dá para ver mesmo. Você começa a trabalhar movimento com a criança, eles vão aprendendo melhor. Melhor do que ficar enfiando a folha de exercício de prontidão para criança, que é o famoso tracejar. Uhum. É bom, excelente, mas só ele não vai Uhum. resolver, não. Não dá. Exatamente. A Bela colocou aqui, gente, que a gente pode resgatar algumas dessas atividades que tem no nosso feed de coordenação motora para os stories. Então, amanhã a gente vai tentar publicar elas lá nos stories para vocês darem uma olhadinha. Essa do alinhavo, pinturas, Vou colocar coisas as que a minhas gente já também. fez lá na escola. Vou pôr as minhas também. Semáforo, que tá lá postado. Isso. Tudo. Coloca as suas que a gente compartilha também. Eu compartilho de vocês também. Lá em cima, Stephanie, o pessoal falou muito também da questão. A gente estava falando da fila, e aí a Meire até colocou a música do camaleão. Ela é assim: olha o camaleão, segura a mão dele, não deixe ele escapar, eu acho. Aí tem alguma coisa que ele dá uma reboladinha, eu não lembro muito bem, Eu não mas é muito legal. conheci. Tem várias músicas. Essa que eu não conheço. Essa eu nunca utilizei. Mas a Meire trabalha na mesma escola que eu e eu já vi ela passando com a fila dela cantando essa música. Interessante, vou pesquisar para me colocar. Ela é bem legal. Sempre gosto de coisa Depois eu com vou música. pesquisar ela para colocar lá no feed. Eu faço a do foguete. Mas tem muitas. Eu faço a Do foguete. Do foguete, acho que todo mundo Isso que eu ia conhece, né? falar, que tem muitas músicas, né? Porque a foguete ainda dá para fazer a ordem direitinho de tamanho, que às vezes a gente gosta de fazer a ordem de tamanho e dá aquela confusão, principalmente na hora de ir embora. Eu faço na hora de ir embora porque a gente está com mais peça, né? E se for esperar Aham. organizar a fila, a gente fica. Então, assim, eu já faço a musiquinha É. esperando, aí eles vão seguir na ordem que eu vou cantando, que já é a ordem de tamanho mesmo. Não, muito bom também. E trabalha números também, ordem, sim. Eles vão Isso. correndo. Porque... Tem muita música bacana que a gente pode trabalhar. A Bela até comentou aqui que eu ia falar agora, que alguém falou da música do Jacaré. Ai, cadê? Eu vi a letra aqui, lembrei como é que cantava e agora sumiu a letra. Deixa eu caçar ela aqui que eu vou cantar. Ai, Será Jesus. que é É muito difícil de aquela procurar os primeiros. Eu conheço um jacaré que gosta de comer? Is- Esconde seus Isso, eu olhinhos, conheço não, já. jacaré, com seus olhinhos e dedão do pé. Maravilhoso. Que essa também trabalha partes do corpo, né? Esquema Tem corporal muita que tem coisa que que a gente trabalhar pode demais trabalhar. também. E tem muita brincadeira que trabalha Exatamente. esquema corporal, viu? Muita. Outra música que fala que eu Tem, tenho que introduzir mesmo. tem uma musiquinha do Jacaré também que é assim.
Ai, gente, eu tô péssima de música Tem hoje. uma outra É uma que mesmo. fala, Tem uma outra jacaré. sabe? Sei Eu qual tô que é. falando. Sei qual que é. Eu esqueci, gente. Eu tava com ela na ponta da língua, na hora que eu fui cantar, me deu um branco. Mas é uma que fala do Ah, isso! Essa é a boca do jacaré. Ela abre, ela fecha, ela pega o seu pé. Conhece, não? Essa é ótima. Aí tem a do jacaré, pega o seu pé. A baleia pega a sua orelha. A boca do coelho, que pega seu joelho. E a boca do tubarão, que pega a sua mão. Gostei. Então, os meninos adoram. Ela é muito legal também. Vou postá-la no feed, gente, qualquer dia desses. Aí vem aqui agora uma dica de coordenação motora junto com disciplina da sala. Quer chamar atenção sem gritar, sem estressar e trabalhar assim, consciência de esquema corporal? Quem está me ouvindo, põe a mão na cabeça. Quem está me ouvindo, põe a mão na barriga. Quem está me ouvindo, põe a mão no nariz. Partes do corpo, e as crianças vão prestar atenção em você, porque elas vão querer. Se você quiser ainda aumentar, quem está me ouvindo, pula, dá um pulinho, levanta e dá um pulinho. Quem está me ouvindo, senta e abaixa a cabecinha. Então, assim, as coisas. Trabalhar aí a questão das crianças ficar quietinha e trabalha, tá vendo? Na rotina da educação infantil. Só começar a pensar que você sai um monte de coisa. Exatamente. Igual aqui agora, a gente começou a conversar, Da Xuxa. veio várias. Da Xuxa A da Cabeção Xuxa do Cabeção do Joelho. Joelho. Se não tivesse a música, não é educação infantil. É verdade. Essa música. Tem uma também que eu aprendi com a Meire até. Que eu lembro que ela fez junto com os meninos de manhã, eu aprendi e os meninos gostam muito. Que é assim, eu vi uma borboleta passeando no jardim. Eu vi uma borboleta passeando no jardim. Tão bonitinha, voava assim. Aí todo mundo levanta e imita a borboleta. Voa, borboleta, voa, borboleta. Muito legal. Aí fala da borboleta, da lagarta, do tatu-bola. Aí cada um faz uma coisa. Um voa, o outro rasteja, o outro rola. Então também são movimentos muito legais de trabalhar com eles como brincadeira que eles adoram. Isso é mesmo? Muito bom. Gostei, viu? Pois é, gente. Então, assim, não é bicho de sete cabeças. A gente já faz no dia a dia. Só falta a gente aumentar um pouco e inovar sem medo. Porque a coordenação motora já está envolvida ali, né? Outra questão, vai mais para os pais, essa questão, atividade física que eu postei. A importância da criança fazer atividade física. Hoje a gente está num mundo muito tecnológico, onde as crianças só ficam de frente ao computador, celular e televisão. Só de frente telas, né? Sim. Você cai a caneta. Aí, então o que acontece? A criança vai ficando parada, dá problema postural, obesidade, não movimenta, aí a coordenação motora vai ficando daquele jeito. Então, assim, na escola a gente tem essa oportunidade de estar trabalhando mais a coordenação motora, principalmente pensando nesses que não movimentam. Talvez a única oportunidade de movimento da criança é na escola. É verdade. É importante a criança estar praticando atividades físicas. Nada exagerado, né? As pessoas têm mania de achar que atividade física é academia, né? Às vezes caminhar com a criança andar de bicicleta do lado enquanto o pai ou a mãe caminham, brincar numa praça ou no playground do prédio ou no quintal de casa, entendeu? Assim, são coisas que já movimentam. E os pais que têm mais condições, é claro, quando coloca num balé, no futebol, no jiu-jitsu. Na natação, né? Natação, que é ótimo. Ótimo. Então, assim, mas quem não tem condição também não precisa de ter essa desculpa, porque é coisa simples, é deixar a criança brincar. Imaginar, as crianças de hoje, elas não têm esse momento mais. E na escola a gente também tem que proporcionar esse movimento, porque elas precisam gastar energia. Por isso que às vezes chegam tão agitadas na sala, porque estão daquele jeito, estão quietas. Precisa gastar energia acumulada. Com certeza. Isso mesmo. Isso aí é... Então é isso. Stephanie, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente pra gente encerrar? Não. Acho que já falei bastante coisa. Deixar, falo muito. Ah, mas professor, minha filha, se deixar, a gente fica aqui até semana que vem mesmo. É muita coisa. Eu que tenho que ficar de olho aqui pro Instagram não cortar a gente. O Igor falou que Bom, para criança brincar. para criança pode ser uma atividade física, exatamente. Minha mãe. Exatamente. E aí a gente tem várias possibilidades, várias músicas, vários tipos de brincadeiras que vão estimular esses movimentos aí da coordenação motora
E lembrando sempre que nós, como educadores, temos que ter um olhar atento, como a gente falou lá no início. A gente está fazendo uma brincadeira, a gente tem que observar. Se a brincadeira é de correr, todo mundo consegue correr, todo mundo está correndo, né, sem cair, sem tropeçar. Se a brincadeira é de pular, todo mundo está conseguindo pular. É o olhar que a gente precisa ter, um olhar atento de observar mesmo aquela criança. E também na coordenação motora fina, né? Como a Stephanie falou, fazer ali os exercícios com a tesoura, tá todo mundo conseguindo cortar, precisa de um auxílio, a criança sabe pegar naquele objeto, porque aquilo é novo, ela não sabe, né? A gente precisa ensinar. Então a gente precisa ter esse olhar atento mesmo. E outra coisa que eu vou Bom, acrescentar, educação especial. Às vezes a gente tem um aluno com deficiência na sala. Aí vem aquela interrogação gigante: o que nós vamos fazer com essa criança? que faz? Esse ano eu tô com um síndrome de Down. Ainda não pude ver ainda direito, mas ele corre normalmente, bem agitado, essa questão de correr. Mas ano passado eu tinha um que tinha muita dificuldade mesmo na questão de andar. E assim, mas nada impedia ele de fazer no ritmo dele. Então a dica que eu dou em questão de aluno de inclusão na sua sala é ritmo dele. As crianças entendem demais até, entende mais que a gente. A questão de incluir ali na brincadeira. Eles não vão achar ruim, não acham. E se que puder fazer igual esse ano, corre com tia. Eu dei corre com tia, esse menino, meu aluno esse ano. Ele não ia conseguir fazer a corre com tia convencional, ele não ia entender. Mas ele fez do jeito dele. A gente foi lá, estimulou, correu com ele, aquela coisa toda. Mas ele fez, ele sentou, ficou alegre e fez. E tentamos desenvolver nele o que a brincadeira propõe. Então, assim, tem a criança com deficiência na sala, não precisa de ter. Você pesquisa mais, né? Claro, a gente tem que ter sempre quando chega alguém assim, a gente tem que ter um estudo a mais, até mesmo para incluir, tem que aprender. Então, assim, e incluir mesmo, coloca na brincadeira. Se é correr, ele vai andar. Se ele não pode correr, ele vai andar no ritmo dele. A corrida da tesoura mesmo, ano passado. Eu fiquei com medo do meu aluno. Ele usa tesoura adaptada. Mas ele foi lá, buscou a tesoura adaptada dele, ele fez a corrida. Foi o último? Foi. Alguém riu dele? Ninguém riu. Todo mundo ainda ficou falando Gustavo, Gustavo, e ele todo felizinho no final. Mas ele fez a brincadeira, ele não ficou sentado lá só observando. Só fica parado sem fazer aquela criança que é proibida de fazer atividade. Aí sim, aí já é coisa técnica. Mas enquanto a gente puder incluir, a gente inclui. Excelente, falou tudo, Stephanie. Adorei essa pontuação, mas isso é muito importante. É importantíssimo, porque a gente tem muita dúvida quanto a eles. Com certeza. É isso aí. Bom, muito obrigada, viu, Stephanie, pela participação. Agradeço muito. Muito obrigada a todos. Ótima live, muito boa, gostei muito. Você gostou da experiência? Gostei, tô aqui meio ainda com vergonha, mas eu gostei da experiência. Ah, foi ótimo, viu? Parabéns. Amei. Já pode fazer. Vou fazer mais vezes agora que eu ganhei uma ringue, né? Uma ringue com tripé. Eu tenho tripé ainda. Hoje não tô usando tripé, não, mas tripé vai ser maravilhoso. Vai ser ótimo. Já tem tudo aí esquematizado para fazer a live, falta só fazer. Foi ótimo, viu? Muito obrigada, viu? Deram um empurrãozinho aí, muito bom. Que isso. Adorei o tema. Bom, sucesso para você. Ah, que bom, que bom. Vocês são excelentes, arrasam. Estão só crescendo. Oh, obrigada. Muito bom mesmo. Vou agradecer por mim e pela vida. Tá aí agarradinha aí, vendo? São sucesso. Tá aí com a gente. Muito obrigada, viu? É isso, a gente que agradece mesmo pela disponibilidade, né? Por estar aqui com a gente, ter organizado durante a semana, a gente ficou ali conversando e foi muito, muito bom. Também muito obrigada por vocês que estão assistindo. Obrigada, né? Muito obrigada mesmo pela participação aí. Foi ótimo. Todo mundo que mandou aí nos comentários mais músicas, mais ideias. Né? Foi muito bom mesmo. Foi um papo mesmo de professora. Gostei muito. Adorei. Foi mesmo. Tá ligado no Foi um papo. Tô curiosa. Ó, a Manuela acabou de lembrar uma coisa importante pra gente não esquecer do print. A gente tirar um print. Ó, eu vou pedir pra Bela, que está na conversa, tirar o print pra gente aí também do celular dela. E eu vou tirar aqui do meu, você tira do seu, porque esse print é uma confusão. Gente, o que ficar bom a gente posta. Pois é, ele vai vendo, né? Vamos lá? Vamos. Tirei. Também tirei. Vamos ver se prestou. Vamos ver.
A gente vê como é que ficou. Gente, muito obrigada. Essa Olha live isso, fica ficou bom a salva gente pôr. no Instagram depois. Vou salvar. E tem como Posso será salvar ela no postar? IGTV? Pode colocar no IGTV. Então eu vou salvar ela lá no IGTV, então. Ótimo. Tá bom? Muito bom. E aí eu te marco direitinho. Beleza. Então tá bom, gente. Muito obrigada, gente. Boa noite pra você. Aí continue ligado que a gente vai Obrigada precisar. de novo, Stephanie. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tchau. gente.